São 8 horas e 34 minutos, estamos ao vivo com Saúde e Bem-Estar. Você pode participar através do 988028941. Vamos estar conversando agora com o doutor Hernani Pinheiro. A gente falou que ia vir na sexta-feira, mas a gente adiantou, veio na quinta. E a gente está aqui juntos para falar de um assunto que é muito sério. A gente está no Setembro Amarelo, mas a gente resolveu trazer esse tema porque vem atingindo muitos adolescentes, que é a automutilação. Que assunto é esse, Zéza? O que isso significa? Até as ilustrações, se você entrar na internet, não são agradáveis. E o que preocupa? Porque muitas vezes a criança ou o adolescente entra para o quarto, vai assistir o que bem quer e entende, o pai não tem um acompanhamento por conta da correria, chega cansado, é um vai e vem danado. Mas as coisas vão acontecendo. Como trabalhar isso? Bom dia, doutor Hernani. Obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Zé. É um prazer estar aqui falando a você e a toda a sua grande audiência. Agenda bem corrida, né? Graças a Deus. Doutor Hernani, a automutilação, quando a gente fala em automutilação e indo para uma turma tão jovem, que tem o acesso a tanto conhecimento, passa a ser um lado ruim da internet, né? É verdade, mas de fato acontece geralmente entre os mais jovens. Dificilmente você vai encontrar um adulto ou um idoso se automutilando. Então, por que acontece isso? Porque geralmente essas pessoas, as crianças e os adolescentes, são imaturas. E devido a essa imaturidade, eles não têm a habilidade de saber suportar as frustrações, momentos desagradáveis da vida de uma maneira saudável. Por exemplo, uma pessoa que se sente rejeitada, abandonada, ela pode se dedicar a uma atividade física, um esporte, ir à igreja, ou estreitar laços de amizade com familiares e outros amigos novos, e não se automutilar. Quando ela se automutila, ela revela essa imaturidade. E as redes sociais digitais, que eu chamo redes sociais, antissociais digitais, porque ela impede que a pessoa se socialize presencialmente. E a presença é importante para você aprender a se tornar uma pessoa mais forte e corajosa. Você falou nessa questão de ter tudo, às vezes... são muitos os casos que a gente vê que o pai até se esforça achando que o dar tudo é sempre muito importante e esquece, às vezes, de preparar um pouco mais esse adolescente quando ela se deparar com situações complicadas, por exemplo. Esse dar tudo, ele tem que ser cortado de início, não começar a chegar, inclusive ser praticado, mas se já começou, paciência, erramos. Como contornar isso? Da criança achar que tem que ter um telefone de última geração, com 9 anos de idade, se não der, ela vai fazer alguma coisa errada. Tem um médico famoso, Sigmund Freud, o alemão, ele escreveu um livro e ele diz assim, que a repressão cria civilização. Não há como você educar uma pessoa sem frustrá-la, sem reprimi-la. Porque a civilização se constrói assim. Por exemplo, a mãe exige que o filho escove os dentes. E ele não quer, ele teima, mas a mãe insiste, e de tanta mãe insistir é que ele se educa, que ele se civiliza a escovar os dentes todos os dias. Então, a repressão cria civilização. Então, desde novo, a mãe e o pai, ela deve gerenciar a vida do filho, dizer quais são os limites, o que ele deve fazer, quais são as obrigações, dizer que ele não pode ter tudo, porque se você começa a colocar o seu filho no pedestal, a dizer que ele tem direitos, ou que a tudo aquilo que os próprios pais não tiveram na sua infância, e começa a dar, por exemplo, todos os meses tem que fazer um mensário, que não é mais um aniversário, e coloca a criança num pedestal, sendo que quando ela sair para a vida real, ou seja, extrafamiliar, o mundo extrafamiliar, ela vai encontrar pessoas que vão tentar lhe causar bullying, que vão dizer que ela não é tão bonita e importante quanto a mãe dizia, e ela começa a se encontrar com essa dura realidade. E se ela não foi fragilizada, preparada anteriormente, ela se tornará uma pessoa frágil e vai, por exemplo, se automutilar em virtude dessas suas fragilidades. A Regiane está nos acompanhando em Caraúbas. Regiane, obrigada pela sua atenção. Você também que está nos acompanhando pode mandar a sua mensagem. 988028941. Nós estamos falando sobre automutilação nos adolescentes. Eles mesmos se automutilaram. Como seriam essas automutilações? Ela está colocando aqui, disse que achou o assunto extremamente sério e que é cada vez maior essa influência da internet, principalmente para os adolescentes. Quais são as mais comuns, doutor? A quantidade é em torno de 20% das crianças e adolescentes, eles se automutilam. E essa mutilação pode ser mais evidente quando é nas pernas, no abdômen ou nos antebraços. Mas, às vezes, ela se queima, se fura
ou bate com a cabeça na parede, mas existem outras mais difíceis ainda. Por exemplo, tem adolescentes ou crianças que se machucam na mucosa bucal, ou seja, na parte interna da boca. Então fica difícil para os pais identificarem. Mas, de qualquer forma, quando o pai ou a mãe começar a perceber mudanças significativas no estilo de vida da criança, ela deve procurar algo parecido com depressão, ansiedade, automutilação. Por exemplo, uma criança que vive direto no quarto, trancada, uma criança que não tem o mesmo rendimento escolar que antes, que não tem as mesmas amizades, que não tem prazer em fazer as mesmas atividades que antes. Essa criança deve ser monitorada, supervisionada para encontrar um motivo real para isso. E esse motivo pode estar ocasionando automutilações, que geralmente são nessas regiões, abdômen, antebraço ou pernas, mas pode também se queimar, se furar, lesões na mucosa oral e por aí vai. Pois é, e ela colocou aqui, está acompanhando, né, que tem traquinagem de criança, né? Ela disse que tem um filho que sempre cortava os cabelos. Sim. Né? Vai lá, pega a tesoura, pô, vai cortando os cabelos e tudo. E ela fica muito atenta em relação a isso, até mesmo para guardar esse tipo de objeto que não tem para que estar em acesso à criança. Mas tem algumas traquinagens de criança que realmente não pode ser confundida com mutilação, né? Exatamente. Existe um meio termo, né? Você não pode dar tanto crédito, por exemplo, a cortar os cabelos, porque isso pode ser, como você diz, uma traquinagem. Mas se algo passa a machucar de fato, porque entenda, o cabelo é insensível, você pode cortar os cabelos, você não sente dor. A automutilação visa sentir uma dor física para, digamos assim, amenizar um sofrimento que é psicológico. Então, o cortar cabelos não entra nesse escopo da automutilação. Da automutilação. E também vamos ficar muito atenta que às vezes são traquinagens que também tem risco, tá? Brincar com álcool, com fósforo, toda essa situação. Nós temos aqui só um minutinho que fechou, vamos lá. Temos o Neto, ele está participando conosco, obrigada, Neto, está no centro da cidade. Ele disse que descobriu um grupo que o filho estava participando que ficou alarmado. Era grampear os dedos ou furar a unha com agulha. E ele descobriu isso porque percebeu que o filho estava aparecendo com a unha roxa. Um dia apareceu uma, ele disse que tinha levado uma pancada. Aí ele chamou atenção, né? E aí ele teve que ir até, inclusive, à escola, conversar também com a direção, porque o grupo se envolvia também com outras crianças da escola e crianças externas. Quer dizer, o pai teve atenção nisso. Se não tivesse, ia furar todos os dedos, né? Claro, o pai e a mãe devem monitorar e supervisionar toda a vida da criança, porque as crianças não são habilidosas para saber lidar com essas situações. Imagine um grupo como esse, o perigo que ocorre, que a criança está passando. Então, o pai deve estar de olho para poder gerenciar esse caso. E, obviamente, uma situação como essa põe em risco a saúde da criança, porque um corte nos dedos pode infeccionar, pode depois, no futuro, gerar cicatrizes e ela vir a sofrer com isso. Então, são coisas complicadas que merecem a atenção devida dos pais e responsáveis. Obrigada, viu, Neto, que está no centro da cidade, estou trabalhando, mas estou de olho no saúde e bem-estar. Muito obrigada. Tem a Letícia também, que disse que ficou muito assustada na época que veio aquela história da baleia azul, que foi o boom que chamou a atenção dos pais em relação a essa também de automutilação, que tem que pagar prendas, né? Não cortar o pulso, mas ir cortando até realmente sangrar. Assustou bastante. Esse caso ainda é mais grave porque é um caso em que há estágios de mutilações cada vez mais graves até que culminaria com o suicídio, que geralmente há uma diferença. No suicídio, a pessoa, ela por si própria decide pôr fim à sua vida, mas na automutilação não tem a intenção de cometer suicídio. Ela quer se machucar para ter aquele alívio da dor emocional, mas ela não tem a intenção de cometer suicídio. Quando a pessoa quer cometer o suicídio, não é automutilação, é uma tentativa de suicídio. Nesse caso da baleia azul, juntava-se os dois, as automutilações seguidas e cada vez mais graves, até culminar com o suicídio. Pois é, gravíssimo, viu? Lá no Cidade Oeste está nos acompanhando a Edilene. Muito obrigada, Edilene. Um abraço muito especial para você. Tem a Camila Souza, que está lá no Nova Mossoró, ela está acompanhando o programa, diz que tem que falar mais sobre isso, porque às vezes sai do controle dos pais. Essa questão do sair do controle dos pais, por mais que a gente tenta dizer, se a criança cega, adolescente é muito astucioso. É vigilância 24 horas, doutor? O pai e a mãe têm que diminuir a liberdade do filho por uma causa nobre, né? E depois que ele for adulto, ele vai ter toda a liberdade. Mas enquanto ele é uma criança ou um adolescente, os pais têm que monitorar, supervisionar e decidir como vai ser corretamente
a vida da criança. Porque a criança e o adolescente, ela não tem a capacidade de saber se afastar das pessoas, dos lugares e das informações que lhe prejudicam. Sempre tem essa tríade: pessoas, lugares e informações que não contribuem com o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. E os pais devem monitorar para que essas crianças e adolescentes não tenham essas interações sociais desagradáveis que são ruins para o desenvolvimento pessoal delas. Doutora Hernani, a partir de que idade assim, que a criança já vai tendo tato assim, de perceber que pessoas, lugares, algumas informações não estão fazendo bem para elas? Isso depende do nível... Da nossa ajuda também? Depende disso, é uma série de fatores. Mas perceba, por volta de 11, 12 anos é a idade que mais se comete automutilações. Então, veja, essa idade as pessoas estão frágeis, né? É preciso muito mais anos. Hoje se diz que antigamente o que uma pessoa conseguia de maturidade aos 18 anos, hoje só se consegue aos 28. É tanto que tem gente hoje que com 35 anos, 40 anos mora com os pais. Não construiu uma família, não tem independência financeira. E, no entanto, aqueles pais que às vezes tiveram muito menos escolaridade, conseguiram tudo isso muito tempo antes, né? Ou seja, a maturidade, ela está sendo postergada. Antigamente, as pessoas se tornavam maduras, adultas, muito mais cedo. Olha, obrigada demais. A Kátia passou aqui uma mensagem, disse que tema interessantíssimo, Zeza. Parabéns, eu estou na abolição 5. Obrigada, Kátia Silva. Obrigada pela sua participação também. Gostaria de pedir para o senhor, a gente dar continuidade a esse tema, até mesmo porque tem várias perguntas no nosso tempo hoje. Graças a Deus também, assim, um programa muito bom, passa muito rápido. Mas que a gente continue falando sobre automutilação e que a gente traga alguns alertas para os pais. Tópicos mesmo, no dia a dia, que você vai olhar mochila, olhar celular. Aí o adolescente vai ficar rebelde, não vai querer almoçar. Deixa ele sentir fome, que ele almoça daqui a pouquinho. Os pais são os responsáveis. Eles é quem devem guiar as crianças e adolescentes para o melhor caminho. Nunca esqueçam disso. A responsabilidade são das pessoas que cuidam e os menores não têm ainda a habilidade de gerenciar toda a vida. Obrigada, viu? Obrigado. Excelente final de semana. A gente se encontra na próxima já. Bom, olha, eu vou rapidinho para o intervalo. No retorno, eu venho conversando com a doutora Taliana Medeiros. Não sai daí, não.